Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria retornar a esta casa de oração, estar com os irmãos, bendizendo ao nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Na pessoa do pastor Ricardo, eu louvo a Deus pelo ministério, pelos amigos, pela amizade, que Deus continue derramando das mais ricas bênçãos dos céus sobre as vossas vidas. Minha gratidão, as orações aos irmãos. Nós, ali no Rio Grande do Sul, estamos vivendo dias de Noé. Literalmente dias de Noé. Ontem choveu muito, hoje choveu um pouco, e a previsão para a semana que vem é uma grande tempestade. Eu peço aos irmãos, não deixem de orar. Essa semana, muitos já estavam limpando as casas, quando a enchente encheu de novo tudo, e voltamos à estaca zero. Tem pessoas que não têm muita ideia do que está acontecendo ali, mas eu falo isso porque, segundo alguns civis, tem casas que foram inundadas 17 metros. Isso é cerca de um prédio de quase 6 andares. É muita água. Então, vamos viver dias difíceis ali. Ainda não se tem ideia do número de mortos, embora há uma lista de desaparecidos e de mortos, mas se teme que seja muito além de tudo isso que é propagado. Peço oração aos irmãos, crendo que o Deus dos céus, Ele continua pregando para o mundo através dessas ações. Se Deus permitiu essa tempestade e esse vento, com toda certeza tem um motivo. E Ele está pregando para a humanidade, como nos dias de Noé. Eu quero louvar a Deus lendo a palavra de Deus. No livro do Gênesis, o capítulo de número 3, livro da criação, o livro do Gênesis, o capítulo de número 3, verso de número 1, são muitos amigos. Louvar a Deus pela vida da irmã samaritana, pela vida do pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus, essa família que tanto amamos. Livro do Gênesis, o capítulo de número 3, verso de número 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore ou das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu também quero ler convosco no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo de número 27 é o penúltimo capítulo do livro Evangelho de Mateus. O capítulo de número 27, para nós ganharmos tempo, apenas o verso de número 51, que nos diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Eu quero falar nessa noite acerca dos dois testamentos. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, dois textos distintos foram lidos nessa noite, e eu tenho como por missão fazer a ligação entre estes dois textos. O primeiro dos textos, aquele que outrora era pó, aquele que outrora era cinza, aquele que outrora era barro, e Deus disse ao seu filho: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então Deus fez um boneco, soprou sobre as suas narinas e tornou Adão alma vivente. Deus criou Adão com dois propósitos: ter liberdade para adorar e liberdade para se comunicar. Mas eu também preciso dizer que este homem, esse Adão, Deus semeou para ele um jardim, para que ali ele pudesse viver, para que ali ele pudesse habitar. E eu sei que o Vale do Paraíba é rico em beleza, nosso Brasil é lindo e maravilhoso em beleza, mas nenhum desses lugares pode se comparar com o lugar que Deus semeou para que o homem pudesse o adorar, para que o homem pudesse ter plena comunhão com Deus. Deus semeou um jardim e colocou dentro daquele jardim tudo que o homem precisava para viver. Mas o Deus dos céus, que descia e que se comunicava com esse homem, que fez com esse homem uma amizade, percebeu que o homem mesmo no jardim, e mesmo Deus descendo, não era completo. Sua alegria não era plena. Então Deus percebeu que faltava uma adjuntora. Alguém para estar do seu lado, alguém para dividir experiências, alguém para dividir momentos de prazer, momentos de gozo, momentos de alegria. Deus colocou um sono pesado sobre Adão e da sua costela fez Eva, adjuntora, a mulher para estar do seu lado. E eu fiz questão de fazer menção de um texto em que aparentemente, pastores, a serpente não precisou mais do que 5 ou 10 minutos para convencer a Eva de que Deus estava errado, de que Deus havia os lubridiado, que a verdade não era bem assim. A serpente não precisou mais do que 5 ou 10 minutos para entrar na mente de Eva e mexer com seu coração. Observa, a serpente ela sai do cenário, mas a voz da serpente continua ecoando. E a pergunta que fica é: qual é a voz que te influencia? Qual é a voz que tem te influenciado? Num tempo em que tantas vozes são faladas,
Qual é a voz que te influencia? Num tempo em que pessoas se tornaram vozes, qual é a voz? Eu falo isso porque eu me lembro que a voz da serpente influenciou a Eva. A voz de Dalila influenciou Sansão. A voz dos religiosos influenciaram a Judas Iscariotes. Mas a boa notícia é que a voz de Jesus levantou a Simão Pedro. A voz do Espírito salvou Saulo de Tarso. Qual é a voz que te influencia? Mesmo no paraíso, Eva não suportou a tentação. Duas leis imperavam no jardim do Éden. A primeira lei: não podia tocar no fruto. A segunda lei: não podia comer do fruto. Eva quebra de cara a primeira lei, porque ela vai até o centro do jardim e ela pega o fruto. Quando ela pega o fruto, ela percebe que é desejável aos olhos. Dava vontade de comer. Toda vez que eu lembro dessa história, pastor, eu me lembro de um amigo aqui de Angra dos Reis, pastor Dorvalino. Talvez alguém conheça, é o pastor da maior igreja ali em Angra dos Reis, uma catedral grande ali. Pastor Dorvalino uma vez me contou com lágrimas nos olhos algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse que ele era diácono da mesma igreja que hoje ele é pastor. E ele estava dirigindo um culto de ensino e chegou um bilhete para ele. E no bilhete estava escrito assim: está conosco o diácono Jair. E ele apresentou o diácono Jair e deu para o dirigente da então congregação, isso era anos 80, trazer a mensagem. Quando o dirigente terminou de trazer a mensagem, ele passou o microfone de novo para o diácono terminar o culto. Mas pastor Dorvalino disse que quando ele olhou de novo para o diácono Jair, ele olhou para o diácono Jair e disse assim: eu lhe conheço de algum lugar. Nisso o diácono Jair sorriu. Quando o diácono Jair sorriu, ele disse assim: o senhor não é Jair Pires? E o diácono Jair afirmou com a cabeça. E ele disse assim: é 8:55. Será que não daria para o senhor cantar pelo menos 2 hinos? Aproveitar que o senhor está aqui. E ele conta que num tempo em que a Assembleia de Deus não tinha a tecnologia sonora que tem hoje, o diácono Jair começou a cantar. E naquela noite ele cantou 5 hinos. E diz que misteriosamente, milagrosamente, enquanto o diácono Jair cantava, os louvores começaram a andar pelas ruas de Angra dos Reis e invadir lares, casas. O louvor entrou na praça. E ele disse que quando se deram por conta, a igreja que estava meio cheia e meio vazia estava completamente lotada. No final do 5º hino, as pessoas se jogavam no altar e diziam: queremos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E eu só estou contando isso porque o diácono Jair cantava um hino que dizia: o pecado não dói. Se o pecado doesse, o homem não pecaria. A mulher pegou do fruto e disse: dá vontade de comer. E ela tomou e comeu.
Repita comigo: tomou, comeu e nada aconteceu. Ei, redobra atenção nisso. Tomou, comeu e nada aconteceu. Mas agora Adão também come do fruto. E a Bíblia diz que foram abertos os olhos de ambos. Eu estou falando isso, pastor Ricardo, porque eu me criei na Assembleia de Deus e muitas vezes eu vi os irmãos dizendo assim: eu só estou sofrendo hoje por causa de Eva. Eu só estou trabalhando e suando hoje por causa de Eva. Eu só estou padecendo hoje por causa de Eva. Mas eu vou provar e vou dizer: a culpa não é de Eva. Como é que é, pastor? É aceitável, é tolerável que Eva tenha comido do fruto. Por quê, pregador? Porque Eva não conhecia Deus. Quem tinha uma história com Deus era Adão. Quem tinha um relacionamento com Deus era Adão. E cabia a Adão, como marido, repreender a sua esposa e dizer: não, Eva, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Eu era pó, eu era barro, eu era cinza. Ele soprou sobre as minhas narinas. Ele me fez alma vivente. Mas pare para pensar. Eu vou usar o moço como exemplo porque eu quero que você redobre a tua atenção. O sentimento do céu foi arrancado deles. A pureza foi tirada e tirada dos seus corações. E eles começam a experimentar na sua mente e no seu coração sentimentos que nunca tivera experimentado. A maldade começa a possuir. Sentimentos terrenos, carnais, afloram. E esse homem agora está tomado de maldade. Observa o texto. O casal que vivia junto 24 horas por dia não consegue mais olhar um para o outro. Precisaram cozer folhas de figueira. O casal que vivia juntos agora tem insatisfação, incomodação, perturbação em olhar um para o outro. Observa o texto. Porque agora o homem cai e vem Deus. E quando Deus desce, pastor, duas naturezas adâmicas que carregamos até hoje, elas logo aparecem. A primeira natureza adâmica, quando Deus desceu, eles tentaram se esconder de Deus. E eu preciso lembrar alguém: o homem natural não quer Deus. O homem natural não anseia por Deus. O homem natural quer carnaval, prostituição, perdição, mundo, terra, coisas desta terra. O homem natural quer viver apenas o melhor da terra. Quem lembra? Jonas cheio de Deus.
Jonas, cheio de Deus, ouviu Deus. Mas Jonas, tomado pela carne, tentou se esconder de Deus. Oh. Onde estás? Onde estás, Adão? Onde estás? E a boa notícia é que o homem, mesmo terreno, carnal, natural, ele não suporta a voz de Deus. Pode estar perdido, pode estar caído, pode estar frustrado, mas se Deus bradar, tudo muda. Se Deus falar, tudo muda. Se Deus resolver bradar, tudo muda. Onde estás, Adão? E ele não suporta e diz: ouvi a tua voz ecoar no jardim, e escondi-me, porque estavas nu. Deus olha e diz: opa, peraí, quem te mostrou que estava nu? Porventura comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? Segundo a natureza adâmica, o homem natural sempre procura um culpado. O homem natural não assume nada. Quer uma prova? Vai visitar um presídio feminino ou masculino, só tem inocente. O homem natural não assume nada. Como é que é, pastor? Meu irmão, quantas vezes brigas dentro de casa porque acontece alguma coisa e o casal diz assim, ó, o homem diz: não fui eu, e a mulher diz: nem eu. Mas só moram os dois lá. Quantas vezes a gente vai dar gabinete e o casal quer se separar? Você pergunta para a mulher quem tem culpa e ela diz assim: ele. Você pergunta para ele quem é o culpado, ele diz: ela. Quantas vezes, pastor, a gente vai tratar com pessoas de mais idade, às vezes já com cabelo branco, barba branca, e o camarada ainda quer culpar o pai ou a mãe pelo fracasso na vida. O camarada está no 5º casamento e quer culpar a primeira namorada. Como é que é, pastor? Sempre alguém é culpado. Sempre alguém tem culpa e dá vontade às vezes de dar uma sacudida e dizer: meu filho, acorda. Todo dia o sol nasce e te dá esperança e a oportunidade de escrever uma nova história. Escuta, a irmã do defunto, a irmã de Lázaro, disse assim, ó: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria. Se o Senhor fizesse o que eu mandasse, se o Senhor não tivesse vontade própria, se o Senhor fizesse como eu falei, eu não estava de luto hoje aqui. Mas o Senhor não faz a minha vontade, né, Jesus? O Senhor não faz o que eu mando, aí fica complicado. A gente sempre procura colocar a culpa em alguém. Adão olhou e disse assim: a mulher que tu me deste. Ei, mas eu tenho uma boa notícia, sabe por quê? Porque o Evangelho mostra ao homem quem realmente você é. Como é que é? O Evangelho mostra ao homem quem realmente você é. Já orou perto de um crente transformado?
No meio da oração ele está lá dizendo: eu não sou nada, Deus. Eu não tenho nada, Deus. Eu não posso, eu sou limitado, eu sou pequeno. Eu sou uma pulga no deserto, um cão sarnento, Deus. O maior pregador do evangelho depois de Jesus Cristo, o grande bandeirante do evangelho, Paulo, já era apóstolo, já era pastor, já era fundador de igreja, já era. Mas ele diz assim, dos pecadores, eu sou o principal. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo assim, dos pecadores eu era. Ele está dizendo: dos pecadores eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo do sangue. Mas debaixo da graça e debaixo do sangue tem um miserável pecador. Mas eu preciso dizer, se o primeiro Adão ouviu Deus e se escondeu de Deus, o último Adão, ele ouviu Deus e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele abriu mão de toda a sua glória. Cabelos brancos como a lã, que quer dizer de eternidade, a eternidade ele é Deus. Olhos como chama de fogo, que quer dizer capacidade de penetrar o juízo. Como assim, pregador? Ele te vê por fora, mas acredite, ele te sonda. Ele te vê por dentro. Seu rosto brilhava e brilhava como o sol do meio-dia. Sobre a sua boca havia uma espada nua afiada de 2 gumes, que quer dizer interpretação e aplicação. Como é que é? Não adianta apenas entender, é preciso viver e viver a palavra de Deus. O que está aqui precisa estar aqui. Ei, a Bíblia diz que sobre o seu peito havia um cinturão de ouro. Por que de cinturão de ouro? Ele estava cingido, que quer dizer sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Seus pés eram como latão reluzentes, recém-saídos do fogo, que quer dizer quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Mas sobre a sua coxa estava a sua descrição, sobre a sua coxa estava a sua definição. Afinal de contas, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Emai sebre hai. Ele Maria bagaia soria hai choria hai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João disse: vimos e contemplamos a sua face, a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Viveu 33 anos sobre a terra, 33 anos sobre a terra. Fez o bem, curou enfermos, libertou oprimidos do diabo, operou maravilhas, sinais, prodígios. Mas a herança adâmica deu a ele chicotadas, pontiagudas, de metais e de ossos, que quando o carrasco batia nele, arrancava nervos, carne e pele. Ele nos deu amor, mas nós demos a ele pregos, que quando pregados rasgavam a sua carne. Quando a cruz foi colocada ou foi erguida, o peso do seu corpo o empunhou para frente, e a sua carne foi rasgada.
como nós aqui costumeiramente partimos o pão da ceia. Ele nos deu perdão. Mas nós dizíamos: se tu és rei no céu, tu és também na terra. E nós lhe demos uma coroa de espinhos. E bofetões sobre o seu rosto. Tapas. O Evangelho segundo Mateus, o capítulo 27. Eu dedico a todos que estão queixosos da vida. Como é que é, pastor? Eu dedico a todos os queixosos da vida. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, trata das 3 tipos de dores que o nosso Jesus sofreu. A primeira dor foi a dor física. A segunda dor foi a psicológica. Porque alguém batia no seu rosto, mas também dizia: revela quem te bateu. Olha o verso 39 do capítulo 27. E os que passavam dele meneavam a cabeça e diziam: tu destróis o templo e em 3 dias reedificas. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira os principais sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se tu és rei de Israel, desça da cruz. Confiou em Deus, e agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo também lhe lançaram o rosto os salteadores, que estavam com ele crucificado. Até aqueles que estavam na mesma condição que ele. Mas redobra a tua atenção, porque eu preciso deixar claro em alto e bom som que a maior dor que Jesus passou não foi a física. Como é que é, pregador? A maior dor que Jesus passou não foi a psicológica. Qual foi? Foi a ausência de Deus. Prova para mim, pregador, eu provo. Mostra para mim ele reclamando de alguma dor física. Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Mostra para mim ele reclamando das dores psicológicas. Tudo que ele disse foi: perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Mas quando houve trevas da hora 6ª, hora 9ª, quando ele sentiu que o pai deu as costas. Como é que é, pregador? O pai deu as costas. Por quê? Porque viu o Cordeiro Imaculado assumindo os pecados de toda uma humanidade, levando sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele não suportou. Ele deu as costas. E quando ele deu as costas,
O céu sumiu, o sol sumiu. Nesse momento cumpre a palavra do profeta Isaías. Não havia parecer nem formosura. Um céu em trevas, um justo na cruz, e o som da agonia da morte daqueles condenados marcavam o Calvário. Mas aí ele exclama, aí ele reclama: Deus meu, por quê? E por que me desamparaste? Em outras palavras, ele está dizendo: tu mandou eu vir, e eu vim. Tu mandou pregar, e eu preguei. Tu mandou curar, e eu curei. Tu mandou libertar, e eu libertei. Oh. Quando eu transformei água em vinho, tu estavas comigo. Quando eu libertei cegos, quando eu abri olhos de cegos, quando eu levantei paralíticos, quando eu limpei leprosos, tu estavas comigo. Quando eu operei milagres, quando eu multipliquei pão e peixe, tu estavas comigo. Mas esta é a hora que eu mais preciso. Onde estás? Por quê? Tu me abandonaste. Parece que vejo Jesus naquele momento, junto à ausência de Deus, entregando o seu Espírito. O Pai mesmo de costas. O Pai está atento às batidas fracas de um coração cansado. De repente o coração do filho para. Você pode imaginar comigo? O pai se volta à terra. E se erro aqui, eu erro pela emoção do momento em dizer que a Bíblia me faz crer, pastor, que quando ele vê o sacrifício perfeito de seu filho na cruz, ele não suporta em olhar para a terra. Ele resolve descer na terra. Quando Deus desce na terra, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E ele entra dentro do templo. Ele faz o que há muito tempo não fazia. Ele entra dentro do templo. E ele rasga o véu em dois, de alto a baixo. Naquele momento ele está dizendo para a humanidade: eu estou vos devolvendo o que o homem perdeu no paraíso. Liberdade de adoração e liberdade de comunhão.
Eu vim pregar para alguém nessa noite que ainda pensa que o Antigo Testamento termina em Malaquias capítulo 4, e eu vim dizer, não termina não. Como é que é? O Antigo Testamento termina na cruz do Calvário. Jesus não veio abdicar da lei, ele veio cumprir a lei. Como é que é, pregador? O Antigo Testamento começa com a morte espiritual do primeiro Adão e termina com a morte física do último Adão. Mas o Novo Testamento começa com o véu do templo rasgado em dois, ressurreição e vida, e termina como, pregador, nunca mais morte, nunca mais choro, nunca mais dor, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Eu vim pregar nessa noite e eu vim dizer para alguém o que Adão tem para te oferecer nesta terra. Filosofia, política, religião, sede por dinheiro, sede por fama, sede por sucesso. O que Adão tem para te oferecer aqui: boa casa, sorte, família. Mas eu preciso lembrar alguém: tudo isso termina em morte. Por melhor que você se forme, por mais dinheiro que você ganhe, por mais fama que você alcance, por mais sucesso profissional ou familiar, termina em morte, morte, morte. Mas eu vim pregar que há um novo testamento no meu sangue. E eu não vou enfeitar, eu vou dizer que é uma vida marcada por renúncia. É um caminho estreito, é uma porta apertada, é uma vida difícil, é uma vida difícil, é uma vida de renúncia, é uma vida de renúncia, é uma vida de muitas vezes perseguição, é uma vida de muitas vezes perseguição, mas a boa notícia é que termina com vida eterna, vida eterna, vida eterna. Irmão do slide, me ajuda por favor, abra comigo a tua Bíblia. Eu quero orar, mas eu quero encerrar essa mensagem. Abra comigo a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, como é que é? A morte não veio por uma mulher? Não veio por Eva? Veio por um. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pula para o verso 45, por favor. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Peraí, só um pouquinho. Porque o primeiro Adão é alma vivente, pregador? Porque era barro, porque era pó, porque era cinza. E aí, morreu duas vezes. Primeiro morreu espiritual, e depois morreu fisicamente. Mas o último Adão, volta lá, é o verso 45. Mas o último Adão, em espírito vivificante. Sabe por quê? Primeiro, ele não precisou nascer para existir. Ele era.
Mas a boa notícia, pregador, é que ele nasceu, mataram, ressuscitou, e aonde ele passa, ele dá vida. Vamos para o verso 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Verso 48. Qual terreno? Tais também os terrestres. Olha para mim. Quer conhecer Adão? Olha para o mundo. Olha para os habitantes da terra. Como é que é, pastor? O mundo é a imagem de Adão. Egoístas, amantes de si mesmo, gananciosos. Como é que é? Hoje no mundo tem duas guerras instaladas. É a Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Hamas. E o que é isso senão os filhos de Adão? Irmão matando irmão. Qual o terreno? Tais também os terrestres. Mas vem comigo, porque qual o celestial? Tais também os celestiais. Certa oportunidade Jesus bateu no peito e disse assim: eu sou a luz do mundo. Mas depois ele olhou para os discípulos representando a igreja e disse: vós sois a luz do mundo. Certa oportunidade Lucas escreveu assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Você se lembra como Jesus ungiu a igreja? Atos 2, com Espírito Santo. Mas pastor, peraí. Jesus está num corpo glorificado e foi morar no céu. O imortal dará lugar à imortalidade. O corruptível à incorruptibilidade. E nós vamos morar onde, meu irmão? Qual celestial? Tais também os celestiais. Vamos encerrar com o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno. Você lembra, pastor? Você lembra, irmão? Lembra, irmã? Você tinha a imagem do terreno, você lembra? Você era brava que só. Quando brigava, quebrava prato, quebrava panela, quebrava copo, botava o homem para correr. Você lembra? Você com um pedacinho de faca achava que era mais valente que os outros, mais brigador que os outros, mais valente que os outros. Achava que todo mundo tinha que ter medo de você. Imagem do terreno. Mas a boa notícia é que chegou Jesus. Mandou toda aquela gambazada embora. Limpou a casa. Começou a habitar dentro de você. E hoje você tem a imagem do celestial. Quantos já tiveram o privilégio de ouvir frases como: eu não sei o que tu tem. Essa semana eu estava pregando no Paraná e uma irmã não estava de terno, não estava de gravata, eu estava de camiseta, de tênis, e uma irmã parou para mim numa lanchonete e disse assim: o senhor é crente?
Quando eu senti olhar para o Senhor, eu vi a presença de Deus. A imagem do celestial. Eu preciso encerrar essa mensagem dizendo que o que Adão pode te oferecer é com muita sorte 70 anos ou um pouquinho mais. O que Adão pode te oferecer: plano de saúde, remédio, ciência, médico, mas termina em morte. 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 Mas o que Deus tem para você não subiu ao teu pensamento, não desceu ao teu coração. Se eu soubesse cantar, eu diria assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Amanhã pode ser muito tarde. Maramanchúria, mai. Eu vim pregar e vim dizer: há um novo testamento no seu sangue. Eu vim pregar e vim dizer para você que está fora da comunhão da igreja, para você que ainda não aceitou Jesus, para você que ainda está afastado ou afastada dos caminhos, todos os sinais se cumpriram. Esta semana, pastor, eu meditava no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: vai dominar. Por que Jesus não veio no primeiro século? Por que Jesus não veio no segundo século? Por que Jesus não veio no primeiro milênio? Por que Jesus não veio no século 15, 16, 17, 18, 19, 20? Porque o homem não dominava. Mas hoje você pega uma máquina aqui em Guarulhos e depois de 23 horas você está lá na China. Hoje o homem é capaz de pegar um submarino e atravessar um oceano. Hoje, através de um simples drone, você pode alcançar 30, 40 quilômetros mar adentro. Hoje o homem tem domínio sobre céu, terra e mar. Ele vem.